Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus amados, nós daremos continuidade à série Os 12 Discípulos. Hoje apresentaremos o capítulo 5 da série e nele nós falaremos sobre Filipe, o discípulo que apontava para Jesus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um homem que, apesar de ser pouco mencionado na Bíblia, teve um impacto profundo no reino de Deus. Seu nome é Filipe, um dos 12 discípulos de Jesus. Talvez você não o veja em destaque, assim como Pedro ou João. Mas Filipe tem uma lição muito preciosa para todos nós. Ele foi alguém que sempre apontava para Jesus, mesmo quando não entendia tudo, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. A palavra declara em João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Jesus foi até Filipe. E isso nos mostra uma verdade poderosa. Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Ele não chama apenas os grandes, os fortes, os eloquentes. Ele chama os simples, os esquecidos, aqueles que talvez ninguém escolha. Mas Jesus escolheu Filipe. E o que Filipe fez? Ele obedeceu. Simples assim. Ele não discutiu, não pediu sinais, ele seguiu. Quantas vezes nós complicamos o chamado de Deus? Filipe nos lembra que o segredo está em obedecer o chamado com o coração aberto. A Bíblia diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe não guardou Jesus só para si. Assim que o conheceu, foi logo correndo contar para Natanael. Ele era alguém que não podia conter as boas novas somente para si. Mesmo quando Natanael duvidou, dizendo:
pode vir algo bom de Nazaré? Filipe não brigou, não discutiu. Ele simplesmente disse: venha e veja. Que simplicidade, que fé, meus irmãos. Filipe entendeu que mais vale mostrar Jesus do que explicar sobre ele. Filipe aparece também no milagre da multiplicação dos pães. Jesus pergunta para ele: onde compraremos pão para este povo? Filipe olha ao redor, faz os cálculos e diz: nem com 200 denários daria. Aqui vemos o lado humano de Filipe. Ele viu o problema, não a solução. Mas veja, Jesus não o repreende. Ao contrário, na verdade, Jesus estava o ensinando. Meus irmãos, quantas vezes nós, assim como Filipe, olhamos para os nossos recursos e dizemos: ai, não vai dar. Mas Jesus nos convida a olhar com os olhos da fé, não com os olhos da lógica. Depois da ressurreição de Jesus, Filipe não desaparece. Ele se torna um evangelista cheio do Espírito. Em Atos capítulo 8, o anjo do Senhor o envia ao deserto para encontrar um único homem, um eunuco etíope que lia Isaías e não entendia. Filipe se aproxima e pergunta: você entende o que lê? O eunuco responde: como posso entender se não há ninguém que me explique? Filipe então sobe na carruagem e prega Jesus. Ele não pregou uma religião, não ofereceu doutrinas, não apresentou nenhuma lista de regras. Ele simplesmente pregou Jesus. E o resultado disso? O eunuco crê e pede o batismo. O Evangelho chegou à África através desse encontro. Tudo porque um homem obedeceu ao Espírito Santo. Filipe pode não ter sido o mais famoso dos discípulos, mas foi fiel. Ele obedeceu quando foi chamado. Ele apontou outros para Jesus. Mesmo quando não entendia tudo, estava disponível. Meus irmãos, Deus está nos chamando para sermos assim como Filipe. Homens e mulheres que digam: siga-me, porque estão seguindo a Cristo. Pessoas que digam: venha e veja, e não discutindo doutrinas.
verdadeiros crentes que deixam tudo para trás para pregar o Evangelho onde o Espírito Santo mandar. Servos de Deus que não precisam de palco, mas que brilham no deserto. E você, meu amado, está disposto a ser um Filipe em sua geração? Você está disposto a obedecer, mesmo quando tudo parece não fazer sentido? Você, meu irmão, está disposto a apontar os Natanaéis e os eunucos para Jesus? Que o Senhor nos levante como Filipes, humildes, obedientes, cheios do Espírito e com o coração voltado para o Evangelho. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que este capítulo de hoje venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas, acima de tudo, compartilhem. Compartilhem o amor incondicional de Jesus. Que nós sejamos assim como Filipe, obedientes ao chamado, pregadores da palavra, porque o mundo, os nossos irmãos, a vida que existe aqui, está caminhando para a escuridão, para o abismo, para o sofrimento eterno. E nós não podemos ficar parados diante deste tamanho mal. Nós, como cristãos fiéis, necessitamos urgentemente abrir os olhos espirituais dos nossos irmãos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Não há mais tempo de se lamentar, mas usar palavras que tragam alento e a cura para a alma. O nosso mestre nos manda falar de uma história capaz de mudar a história deste mundo pervertido que regride a cada dia. Foi assim que se sucedeu com Filipe. O Espírito Santo ordenou pregar e ele do Senhor falou para o eunuco, e no seu caminho estava a paz.
Siqueu vindo a se batizar, e a mão de Deus foi lhe arrebatar. Então glorificou o nome do Senhor. E o eunuco jubiloso continuou seguindo seu caminho. Foi assim que se sucedeu com Filipe. O Espírito Santo ordenou pregar, e ele do Senhor falou para o eunuco, que no seu caminho estava a passar. E logo a Siqueu vindo a se batizar, e a mão de Deus então glorificou o nome do Senhor. E o eunuco jubiloso continuou seguindo seu caminho. E a mão de Deus foi me arrebatar. Então glorificou o nome do Senhor. E o eunuco jubiloso continuou seguindo seu caminho.